Olá pessoal, hoje é um dia muito legal e importante pra gente porque nós estamos agora estreando o Brasil em Cena. E para começar esse primeiro episódio, claro que não poderia deixar de convidar um amigo que para mim é referência na arte e na cultura, um cara que faz parte dessa bagagem do seu contexto histórico. Ele é alguém que faz a diferença. E lógico que o primeiro convidado dessa série seria o nosso mestre dos reis. Seja bem-vindo a esse bate-papo, meu amigo. Muito obrigado. O prazer é todo meu e agradecer aí pelo convite. Dos Reis, ele é um cara multifacetado. Gente, são inúmeras coisas que eu poderia denominar como a essência da arte em pessoa. E um fato que para mim marcou muito essa visão, né, do que é do fazer artístico, foi recentemente quando nós estávamos no set de gravação do filme Marabá, quando de repente a gente pegou uma canoa, um barco, para atravessar para o outro lado do rio, lá onde tem a floresta amazônica intacta, e de repente o barqueiro encheu seus olhos de lágrima, olhou para o mestre dos reis e disse: eu estou emocionado. E eu falei: por que você está chorando? Ele respondeu: eu estou carregando dentro do meu barco a cultura viva. E você tem esse título dado por muita gente que te conhece, te chama de cultura viva. E você recebeu um título também nacional, um reconhecimento, né? E fale um pouco sobre esses títulos que você já carrega aí no seu nome como mestre das artes. Há anos atrás eu recebi da Câmara de Vereadores de Marabá o título de honra ao mérito pela contribuição na educação, na cultura e na ciência do município. Depois eu recebi do prefeito de Marabá o título de mestre da dança. E recebi do Ministério da Cultura o título de griot nacional e mestre da cultura regional, por ter criado o festejo junino em praça pública, o carnaval de rua com escola de samba, por ser o primeiro a reunir os literatas de Marabá e também por criar 2 grupos de teatro, 2 grupos de folclore, um desses foi campeão mundial, e 2 escolas de samba. Cultura regional, por ter criado o festejo junino em praça pública, o carnaval de rua com escola de samba, por ser o primeiro a reunir os literatas de Marabá e também por criar 2 grupos de teatro, 2 grupos de folclore, um desses foi campeão mundial, e 2 escolas de samba. Olha, gente, a bagagem é gigantesca. E detalhe, quando eu falo de um mestre da cultura, algo fica muito presente e marcante dentro da minha memória. Por quê? O Mestre dos Reis fez parte do meu contexto histórico e artístico, porque eu assisti ele em várias apresentações. E essas apresentações mexiam muito comigo, porque Dos Reis não fazia as coisas por acaso, ele fazia a coisa com excelência. Dos Reis, de todos os feitos que você já fez, o que você poderia destacar como algo que marcou muito você na sua trajetória? O festejo junino de Marabá. Quando eu comecei isso em 1983, nós tínhamos um prefeito aqui que era militar e ele me deu 15 dias de suspensão por eu ter feito a festa na Praça Duque de Caxias, diante do busto do patrono do Exército. E aí, isso me constrangeu bastante. Mas depois foi crescendo, crescendo, e hoje é esta maravilha que todo mundo pode ver. E já está espalhado pelo estado inteiro. Começou em Marabá. Não tinha festa junina em município nenhum. Só em Marabá. Marabá começou e aí ganhou o estado inteiro. Parabéns pela sua iniciativa, você realmente faz parte da resistência e é interessante que todo mundo que eu falo, parabéns pra você. Diante de tantas conquistas, a gente olha para a trajetória de um homem que conseguiu grandes êxitos. Você sabe que pelo fato de você fazer arte, você tem uma iluminação própria, porque Deus te deu dons e talentos. Isso acaba também incomodando aqueles que não conseguem brilhar da forma com que você consegue. Mas eu te digo uma coisa, quando você volta na sua memória afetiva e lembra lá dos nascedouros de um mestre, quando você decidiu que a arte seria o escape que te levaria além,
quando foi que tudo começou na sua vida? Como era o dos Reis menino? Bom, eu fui uma criança muito levada e, inclusive, eu apanhei muito por isso da minha mãe, porque meu pai me apoiava em tudo que eu fazia, ele já enxergava longe. Dizia, esse moleque vai me dar satisfação e muito orgulho, ele dizia. Já a mamãe achava que era travessura e me batia. Mas depois ela foi entender que isso não era só travessura, isso era criatividade, isso era energia que eu tinha, que eu precisava soltar. E comecei a fazer isso com arte, que tem uma linguagem tão especial que só os grandes homens e grandes mulheres que percebem. Diante de tantas conquistas, a gente vê um homem que conseguiu traçar o seu caminho e ter resultado em tudo que fez. Até você chegar ao grupo que você tinha de dança, né? Você conectou pessoas e vocês fizeram viagens até para outros estados e trouxeram grandes títulos para a cidade de Marabá. Fala um pouco sobre esse momento da tua vida. Com o grupo de folclore, eu atuei em dois. A gente criou inicialmente o Grupo Itaboca, durante a expedição que documentou a área inundada pela barragem de Tucuruí. Essa expedição foi coordenada pelo Noé, que foi o fundador da Fundação Casa da Cultura, e eu fazia parte de um grupo dele chamado Associação Marabaense de Proteção à Natureza. Aí, inclusive, tem muitas árvores na cidade que foi a gente que plantou. Depois esse grupo se tornou, deixou de ser Associação Marabaense de Proteção à Natureza para ser GEMA. E esse grupo do GEMA que foi para o Projeto Jacundá, e lá eu vi naquela cachoeira um buraco na pedra. Eu falei, Itaboca, isso vai ser o nome do meu grupo de dança folclórica. E vi umas andorinhas voando e passando por aquele buraco. Eu falei, é esse nome e eu vou montar um grupo. Chegamos aqui, aí acionei aí uns jovens e a gente começou com esse grupo. Dançamos para Miss Brasil, dançamos para a Seleção de Ouro do Brasil, dançamos para o Fernando Gabeira, que esteve aqui. E para uma série de artistas que vieram a Marabá. A gente teve uma duração de 8 anos. Já com o outro grupo, Tangará, Grupo de Expressões Parafolclóricas Tangará, a gente apresentou 32 ritmos, danças do Pará e do Brasil. E a gente acabou sendo campeão mundial de folclore de projeção, concorrendo com 72 países lá em Bento Gonçalves, onde foi o festival. Nossa, é muita coisa para contar, gente. Lembrando que quando o cara domina a arte, você sabe que a trajetória vai se tornando um legado muito bonito. E falando nisso, dos Reis está construindo, está finalizando uma obra literária. Um livro está chegando aí que ele está falando inúmeras histórias. E ele, como é meu amigo, já compartilhou alguma dessas histórias e eu fico de boca aberta ouvindo tudo aquilo que ele quer contar. E se você pudesse compartilhar um spoiler do que está nesse livro, escolhesse apenas uma única história, o que você poderia contar para a gente que vai ter nesse livro? Dizem que não se apresenta o ensaio para a plateia, não é só o espetáculo. Porém, como eu estou aqui nessa rádio de renome e com os meus amigos, eu vou mostrar a boneca do livro. O livro é, na verdade, um reconhecimento daqueles trabalhadores que ajudaram a construir Marabá. Então, eu peguei os pescadores e entrevistei a vida deles, de quando começou e como se desenvolveram até chegar na Associação dos Pescadores, na Z30. E lá eu faço um texto sobre eles, homenageando todos os pescadores do município que ajudaram a construir Marabá. Aí eu faço com os pintores, com os tropeiros, com os castanheiros, com todos os trabalhadores, as donas de pensão, as lavadeiras. Então tem um texto para cada tipo de profissional que ajudou a construir Marabá. E o livro tem como título De Cunhamembira a Marabá, Histórias e Memórias. Cunhamembira é como os índios Tacaiuna chamavam essa região.
que era o nome de uma deusa que eles pediam auxílio antes da caçada. E quando retornavam da caçada com muitas caças, eles faziam uma festa para agradecer a Cunhamembira. E aí eles passaram a chamar esse lugar de Cunhamembira. Depois, com o tempo, as coisas foram evoluindo. O rei D. João V, em 1708, descobriu que os índios Munduruku vinham atacar os índios Tacaiuna por causa da riqueza. E já tinham atacado uma vez, mas não deu certo, eles estavam se preparando para vir, e o rei mandou um grupo de missionários para cá. E esses missionários agradaram as crianças, cuidaram dos velhos doentes, e depois, quando eles foram embora daqui, os missionários disseram para os indígenas: olha, todos esses seres que vocês acreditam aí da natureza são diabólicos, inclusive essa Cunhamembira que vocês acreditam. E vou dizer para vocês o que significa. Cunhamembira é o nome da mistura do índio com branco. E isso causa azar para a tribo. E então vocês terão que matar toda criança que nascer mestiça. E assim foi feito. E esses jogos indígenas que hoje acontecem já existiam naquela época, e quando eles se reuniam, eles passavam as informações. E os Tacaiuna passaram as informações para todas as tribos da região, que passaram a matar todos os mestiços que nasciam. Aí o Antônio Gonçalves Dias, o maranhense, descobriu essa história e resolveu fazer uma poesia para homenagear Marabá, que é o mestiço do índio com branco. E ele fez aquela poesia, aquele poema belíssimo, e por isso Marabá é chamado Cidade Poema, porque quando Francisco Coelho veio, colocou o nome da cidade em memória ao poema do Antônio Gonçalves Dias. Diante de tanta história que a gente escuta, gente, a sensação é que a gente está abrindo uma biblioteca. O cara tem informação, o cara tem a vivência, né? O interessante é você falar através do conhecimento que você adquire, e outra é você conviver dentro da história e contar o que aconteceu. Eu me recordo que me marcou muito, conversando com um dos reis vira para mim e disse assim: olha, Buiúna não é uma lenda. Eu vi a Buiúna passar no Tocantins. E isso fez eu ficar com os olhos bem arregalados, porque imagina só, eu cresci na cidade de Marabá ouvindo as lendas, e de repente ele disse que aquilo é verdade. Pô, não é que esses dias dos reis me invade o meu WhatsApp mandando vídeos da Buiúna descendo no rio? Ou seja, gente, ele comprovou para mim, eu não te falei, porque como ele é inteligente, provavelmente ele olhou para meus olhos e disse assim: ele ainda deve estar com dúvida. Fala um pouco sobre isso, sobre a oportunidade de fazer também das lendas serem desmistificadas e você provar que o mito verdadeiramente existe. Na verdade, as lendas, elas existem, e inclusive serve muito de base moral para as famílias. Na história do Boto, por exemplo, que o pai engravidava a filha e ela não podia dizer que tinha sido engravidada do pai, dizia que era do Boto. Mas assim, a Matita Pereira aparecia de madrugada só para os bêbados. As pessoas sãs não viam a Matita Pereira, é raridade. Então, isso era um fundo moral para: olha, se beber, tu vai te encontrar com a Matita Pereira. E aí, todas elas têm um fundo moral. Mas a Buiúna, que eu cresci como você, achando que era uma lenda, não é lenda, ela existe de verdade. Tem relatos do povo do Maranhão que veio pescar por aqui e viu a Buiúna, e uma série de pessoas por aí. Inclusive no meu livro eu conto de um grande mestre que teve, um marceneiro, chamado Joari Nogueira, pai da professora Jacinara Nogueira, da Jarana, doutora Jarana, e da Joariza, que é advogada. E ele era muito ligado a mim, porque eu trabalhei na marcenaria dele, tentando aprender um ofício. Aprendi pouca coisa, mas consegui conquistar a amizade dele, do seu Zé Maria, que era outro carpinteiro, e do seu Leonardo. E certa vez o seu Joari me contou, isso eu conto no livro, que ele
tinha uma canoa naquela época. Quem tinha uma canoa naquela época é como quem tem um carro hoje. E ele saiu na canoa dele lá para o Amapá para encontrar com a namorada que ele tinha conseguido, assim que chegou do Maranhão para cá. E ficava até as 9, 9h30, e o pai da namorada é quem determinava o horário que ele deveria ficar. E disse: meu genro, está na hora de você voltar, está relampejando e trovejando, e quando isso acontece, a boiuna costuma subir o rio. E ele então pegou o rifle dele, que só se andava armado naquela época, e entrou na canoa e veio atravessando. Quando ele vê aqueles panceiros enormes, e ele pensou: é a boiuna. E aí puxou o rifle, focou a lanterna, viu um lombo e ele atirou. Aí outro lombo atirou, e outro lombo ele atirou. 3 dias depois ele saiu todo contente: matei a boiuna. 3 dias depois, os pescadores de Tupiranga encontraram 12 pirarucus mortos. Eram os pirarucus subindo para a desova e não a boiuna. Olha só, que interessante. Pois é, essa história está no meu livro, mas a boiuna realmente existe. E você mandou o vídeo para mim. Mandei, porque eu vi que você ficou desconfiado desse você está inventando história. Mestre, eu sei que você já foi secretário de Cultura de Marabá. Eu sei que durante esse período você fez grandes feitos, mas hoje nós estamos vivendo um mundo contemporâneo onde as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. As pessoas estão trocando a arte, a essência das vivências primatas por qualquer outra coisa virtual. E qual é o seu olhar como artista para a sociedade moderna? O que a gente precisa fazer para despertar no eixo familiar a consciência de que quando coloca o filho para o caminho da arte, ele está resguardando de muitas coisas? Qual é a sua visão a respeito disso? Eu sou um admirador do progresso, e o que temos hoje é um grande progresso. Porém, não se pode esquecer as raízes, as bases, porque senão a gente fica solto no universo. A gente precisa estar agarrado a alguma coisa para fazer valer os seus trabalhos, as suas artes, as suas linguagens, aquelas linguagens que você aprendeu e precisa repassar, pois esse é o nosso papel enquanto ser humano. Inclusive eu conversava com um grande amigo meu que me dizia: dos reis, o que me chateia é a gente ser artista e ainda ter que explicar para as pessoas que isso é bom, que isso é... Então está faltando alguma coisa neste mundo. É a sensibilidade, é a base, são as raízes. Por exemplo, você vivenciou conosco o roxinol. Que beleza, que maravilha que é aquilo. O resgate, né? Resgate. Para você que está nos assistindo, que não sabe muito bem o que se trata sobre o roxinol, roxinol na década de 30 foi um grande acontecimento na área cultural. Pessoas, através de canções, contavam uma linda história. E em 1970, isso deu uma parada e houve um grande resgate feito por algumas pessoas aqui da cidade. E uma das pessoas que desencadeou esse progresso foi o Mestre dos Reis. Então fala rapidamente o que é o roxinol, para que as pessoas não fiquem com dúvida. O roxinol é um cordão de pássaro, é uma cultura que veio do Japão para o estado do Pará, pois os japoneses, quando saíram de lá para o Brasil, primeiro vieram para o estado do Pará e passaram muito tempo aqui. Só depois de muitos anos é que desceram para Paraná e São Paulo por causa do café, que estava no auge. E aí chegou a Belém essa cultura que espalhou-se por todos os municípios, quase todos os municípios, mas onde firmou-se de verdade foi em Marabá, que manteve dos anos 30 até os anos 70. Aí criou-se o cordão do roxinol, o cordão da arara, o cordão do beija-flor e o cordão da arara. Aí a gente ainda encontra velhos brincantes, como encontramos o Xengo e a Zefinha. E eu, fazendo parte dessa nova geração, tive o desafio de fazer o papel de caçador, e foi maravilhoso estar junto com vocês, vivendo esse momento tão lindo na Arena Junina de Marabá. O prazer foi nosso. E eu queria muito perguntar para ti, diante dessa trajetória, uma curiosidade minha: quem é o herói? Quem é referência na sua memória?
Quem é aquele que você olha e sente uma grande admiração e que por muitas vezes foi inspiração para a sua vida? O Criador do Universo. Esse é meu herói, esse é meu tronco, minha luz, meu Criador, porque é nele que tudo está. Aí tem um filho dele que vem e desenvolve uma linguagem, aí para. Ninguém é perfeito aqui. Ele é. Eu tive a oportunidade de, no filme Marabá, homenagear esse grande mestre, dando para ele um papel muito simbólico que fala sobre essa resistência da negritude, que fala sobre os valores culturais que não podem ser adormecidos nem silenciados. E o dos Reis, de uma forma poética, gente, eu passei o poema para ele, e quando foi menos de 24 horas, ele me manda um áudio com o poema todo decorado. E eu queria que ele falasse para a gente como foi para você fazer parte do elenco e participar desse trabalho que se torna um legado para a cidade, que é o filme Marabá. A minha participação, para mim, foi espetacular, porque qualquer coisa que fale da grandeza do município de Marabá, para mim é maravilhoso. E estar perto de você, perto daquele elenco maravilhoso. Eu gostaria, inclusive, de mandar um abraço para o Elvis, que participou do filme, me encontrou lá no Orla Folia, me deu um abraço e me teceu um elogio que eu fiquei espantado. Olha, a melhor parte do filme foi aquela poesia recitada por você. Aquilo marcou meu coração. Um abraço, Elvis. Valeu! E eu queria te fazer uma pergunta agora sim, vai ser um ping-pong. Vou falar uma palavra e o que vier no seu pensamento, você responde para mim. A primeira palavra é amor. Amor é o amor incondicional. Saudade. Da minha mãe. Inclusive, era uma mulher linda, dos olhos claros. Sim, sim. Eu tive a oportunidade de recentemente ver uma fotografia que você me mandou. Sim. Muito bela. Sua mãe, assim como você também. Obrigado. Que no passado provocava confusão nas mulheradas aí. E ele só queria namorar com mulher polida, mulher... Tinha mulher que dá hoje, olha pra ele e fica jogando indireta, né? Ô, bichinho que aprontou. Pois é, mas muitas vezes também esse homem tão inteligente, às vezes tinha que dar atitudes mais bruscas para poder fazer a pessoa entender e respeitar você como ser humano. Com certeza, porque na verdade nós estamos aqui no mundo de expiações. E nós, cada um de nós carrega o DNA do Criador e do Satanás também. A mão que afaga é a mesma que pega no cabo da faca e no gatilho do revólver. A boca que beija é a mesma que espragueja. Então nós temos, aí o filho perguntou ao pai, pai, dizem que temos 2 leões dentro de nós. Qual que a gente, um preto e um branco, qual é que a gente alimenta mais? Qual é o que vence? Ele disse, aquele que você alimenta mais. Faz sentido. E tu falando disso, eu me lembrei muito que recentemente a gente estreou um espetáculo chamado Lampião e Maria Bonita. Sim. E você fez o papel de Corisco e também de Jesus e do Capiloto. Então, tudo que tu falou tem muito a ver. Que você incorporou os 3 personagens de uma forma muito excelente. E você vê que os desafios, teve uma hora que até o Capiloto virou para Lampião e disse assim, você não quer trocar de lugar comigo, não? Então isso faz sentido, porque existe muita gente que se acha muito esperto e acha que só a mãe dele fez inteligente, mas a lei da vida é que muitas vezes aquele que marca cilada acaba caindo na sua própria armadilha. Exatamente. Voltando para o nosso rapidinho, vamos lá. Você já falou de saudade, que você lembra muito da sua mãe, e gratidão. Gratidão eu tenho a todos os meus professores, oficiais e não oficiais, porque eu tive professores na vida, como amigos que eu tive que me ensinaram coisas fabulosas. Não é? E eu guardo na memória essas pessoas que tentaram me ensinar e eu fiz questão de tentar aprender. Aprendi determinadas coisas e outras passaram batidas, mas valeu a pena e a grande memória, aliás, a grande satisfação, o grande agradecimento que eu devo dar a todos os meus professores. Sabemos que a tecnologia avançou,
E se você entrasse num carro de volta para o futuro, qual seria o momento da sua vida que você gostaria de reviver? Na sala de aula como professor, não tem coisa que me encante mais. Lá em Parauapebas, me perguntaram por que eu resolvi ser professor. Porque eu desenvolvi um bom trabalho, não só em Parauapebas, mas aqui em Eldorado, nos lugares por onde andei. E eu disse que na construção da Transamazônica, havia uma pensão perto de onde eu morava. E todas as vezes que eu passava do colégio, tinha um homem lá na porta esperando eu passar e me olhava. E eu fiquei desconfiado com aquilo. E aí, adolescente, de tantas vezes passar e aquele homem ficar me olhando, um dia eu parei para ele e disse: o que é que o senhor tanto me olha? Ele disse: não, é porque me disseram que você é muito inteligente e eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe olhar a hora no relógio? Eu disse: sei. Você me ensina? Eu disse: ensino. Ainda desconfiado com o homem, eu peguei um carvão e lá no asfalto eu desenhei um círculo, fiz os números, os ponteiros e ensinei. O homem aprendeu. O homem era branco e ficou com isso aqui tudo vermelho, de felicidade. Uma explosão de alegria. Aí aquilo ali foi o que me fez me tornar professor. E não tem satisfação maior do que você tirar alguém da escuridão e colocar na luz. Porque ensinar a ler é tirar da escuridão e iluminar essa pessoa. Que lindo ouvir isso. Você, como educador, dar essa lição através da sua vivência é algo muito primordial. Isso fala muito a respeito dos seus valores, de quem você é e de tudo aquilo que você conseguiu construir na sua jornada. Com certeza, eu sou orgulhoso de ter passado por mim cerca de 16 mil alunos. E um terço dessa quantidade está formada e me agradece hoje. Hoje, para onde eu vou em Marabá, que eu falo de você, as pessoas dizem: foi meu professor. E quando falam isso, você consegue avistar o brilho dos olhos de quem fala isso. Sim, sim. Então isso prova que você marcou vida de muita gente. E se tu pudesse entrar no carro do futuro, voltar para trás, teria alguma coisa que você não faria, que você fez? Não, eu faria tudo de novo da mesma forma, faria um pouco melhor, porque agora com outra visão. A maturidade te fez enxergar as coisas um pouco diferentes, Sim, não é isso? com certeza, com certeza. Falando de futuro, você tem uma trajetória muito grande, você é um cara que para mim é um privilégio, eu fico muito feliz de você ter voltado aos palcos ainda mais do meu lado. Isso para mim era um sonho que a gente realizou. E muitas coisas a gente ainda vai fazer juntos. Nós temos projeto até de filme aí para rodar no Com futuro. certeza, é verdade. E você é um cara que eu admiro muito. Eu quero te agradecer, sabe, por ser amigo. Eu acho que o maior tesouro que a gente pode ter na vida é a oportunidade de encher, sabe, os lábios para dizer: eu tenho um amigo. E você é uma pessoa muito verdadeira. Com certeza, um amigo meu me perguntou: você não tem ressentimento de os políticos de Marabá não te colocarem na Secretaria de Cultura? Eu disse: não, porque eu sou como erva daninha, onde eu estou eu apareço. Você não precisa de títulos, né? Você precisa ser você. Só eu, não preciso de cargo nenhum para isso. É um tesouro muito precioso. E eu tenho certeza que se na vida você encontrar esse tesouro, você tem tudo. E eu quero que você, com muita atenção, olhe para o que tem aqui dentro, que é algo de grande valor, que talvez algo mais precioso que tu já viu na tua vida inteira, e que depois você reflita sobre esse tesouro e fique livre para falar o que você sente. É realmente um grande tesouro. Uma vez me disseram que eu deveria estar no museu.
Um amigo meu de Marabá, que está morando fora, na época veio aqui e me disse isso. E eu não me vejo assim como pedra preciosa, como tesouro. Eu me vejo como alguém que contribuiu com o crescimento e o desenvolvimento de Marabá, como muitos outros, como as lavadeiras, como os tropeiros, como os castanheiros, como os construtores, os pintores. Então eu sou um que ajudou a construir Marabá, como muitos outros antes de mim e depois de mim também. Então, se eu sou esse tesouro, mas eu sou junto com todos esses que construíram Marabá. Eu não me sinto exclusivo, até porque o que eu aprendi foi com essas pessoas. E como estou aprendendo com você. Ah, dos reis, se tu conseguisse, na lente do seu olhar, encontrar você mesmo em tantos caminhos que tu percorreu, eu tenho certeza que em vez de pegadas, diamantes foram espalhados pelo chão. Quem não reconhece o valor que tu tem, são aqueles que gostariam de ter vivido um terço do que você viveu. Ah, se a gente pudesse colher da árvore frutífera tudo aquilo que você conseguiu plantar nesse território. Mas uma coisa eu tenho certeza, Marabá sabe quem você é, porque todos aqueles que sentaram numa sala de aula podem sorrir quando lembram do seu nome. Todos aqueles que puderam desfrutar de um passo de dança, ou de um sorriso no palco, ou de um professor que ensinou uma coreografia, puderam desfrutar de um grande mestre, que foi capaz de se diminuir no menor tamanho para se fazer igual. E para mostrar também como o grande rei dos reis mostrou que o maior é o que serve e não o que é servido. Muito obrigado pela sua contribuição. Talvez a cidade não reconheça o tamanho que você tem, mas eu que vim de fora e já vi tantas coisas grandes no mundo, posso perceber a sua grandeza. Você tem muito valor e obrigado por hoje eu ter o privilégio de te chamar de amigo. Sou eu quem agradece as bonitas palavras, o convite e a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesta rádio, confabulando com meu grande amigo, meu guru. Que Deus te leve a viver muito mais anos e que você possa respirar arte por muito tempo e que mais pessoas possam se inspirar olhando para ti. Obrigado por esse bate-papo. Marabá não perde por esperar. Eu não vou morrer agora e ainda vou oferecer muito para Marabá. Você que está nos assistindo, que gostou desse bate-papo, quero te encorajar a não desistir dos seus sonhos, a continuar persistindo nessa jornada. Muita gente pode te assistir e ficar calado, mas não se esqueça, tudo que tu fores fazer, tem gente que está ali aplaudindo de alguma forma. Não desista dos seus sonhos, avance para o alvo e não duvide. Aquele que criou céu e terra é por você, e se ele está contigo, quem será contra você? Obrigado e até a próxima.